Luciano, muita demissão num setor, né? Isso preocupa, tem esse contexto da pandemia, mas o que é que está ocorrendo no setor de transportes? Diógenes, primeiro fazer o registro, que é uma matéria que é manchete, como você já mostrou aí, do jornal Tribuna do Norte de hoje, é uma matéria assinada pelo repórter Luiz Henrique Gomes e que usa dados do sindicato dos trabalhadores, tanto do sindicato dos trabalhadores, né, do Sintro, quanto também do sindicato das empresas de ônibus de Natal. E os números chamam a atenção, Diógenes. O setor de transporte por ônibus em Natal tinha, né, no início do ano passado, um número de 2.500 funcionários. Terminou 2020 com 1.000 funcionários a menos. Isso representa cerca de 40% da mão de obra do setor. E a perda de passageiros, ou seja, o volume de passageiros transportados no ano passado, ficou em 45,7 milhões ao longo do ano inteiro. Isso é, Diógenes, 48,67% menos do que os mais de 89 milhões transportados em 2019. Claro que a pandemia impactou bastante nesses números, mas antes de 2019, o setor de transportes por ônibus de Natal já vinha perdendo, em média, de 10% a 15% do seu número de passageiros transportados por ano, o que coloca de maneira muito clara em xeque a viabilidade desse setor. Não adianta, Diógenes, o usuário, quem está nos ouvindo agora, exatamente dentro de um ônibus, achar que tem mágica aí. As empresas, elas precisam ter lucro, elas geram emprego, geram renda e tem lucro. O empresário não investe para perder dinheiro. Não há em Natal, por exemplo, que há em outras cidades, em algumas outras cidades do país, no Rio de Janeiro é um exemplo, não há uma empresa municipal. Não há uma empresa que a própria prefeitura opere. Se eu não me engano, São Paulo tem um São sistema Paulo assim, tem né? também, né? Então algumas cidades têm. Aqui não. As empresas, elas têm que ter lucro. Se não dá lucro, elas vão reduzir o número de ônibus, elas não vão renovar a frota e numa situação mais crítica de ônibus, vão realmente travar o sistema. E não interessa a ninguém não termos ônibus, porque, como eu disse, foram 45,7 milhões de pessoas transportadas em 2020. Essas pessoas dependem desse ônibus. Então, esses números... E num sistema de transporte público não tem outros modais, né? Não tem outros modais, né? A gente aqui, por exemplo, explora muito pouco o trem. A gente não tem um BRT, por exemplo, a gente não tem um VLT. O metrô, né? Não, o próprio metrô, pequena, né? Então, quer dizer, a gente não tem outras opções. E aí o que acontece? O desafio da STTU, com o seu novo titular, Paulo César Medeiros, de tocar essa tão esperada licitação é enorme. Mas a cada dia que passa, Jorge, fica mais claro que para viabilizar o sistema de transportes por ônibus em Natal, a prefeitura terá sim que discutir muito aprofundadamente subsídios ao setor. É sempre bom lembrar que no contexto da pandemia no ano passado, em setembro do ano passado, foi negociado uma redução do ISS para que se segurasse a tarifa de ônibus em R$ 4,00 em Natal. Deu resultado, Luciano? Pois é, se segurou durante de setembro até dezembro essa tarifa em R$ 4,00, que deveria ter ido a R$ 4,20, né? Então já conseguiu-se aí essa redução. Mas essa isenção de CMS acabou em 31 de dezembro. Ela custou algo em torno de R$ 3 milhões de reais aos cofres da prefeitura de Natal, tá certo? Não é um custo baixo, mas há que se discutir mais aprofundadamente maneiras de viabilizar esse sistema. Não há mágica, minha gente. As empresas não vão pagar para transportar passageiros. Luciano, eu já trouxe esse assunto aqui no Jornal 96, que é o mega vazamento de dados. Inclusive está sendo considerado mega vazamento do fim do mundo. E me impressiona bastante o detalhamento desses dados que estão disponíveis aí na internet, na internet obscura, né? Na Deep Web. Deep Web. Olha, é impressionante. Além do CPF, nome, endereço, nome dos pais, foto de rosto, score de crédito, participações societárias, imposto de renda, imóveis, números de celular, benefícios do INSS e muito mais. Esse aqui é o conjunto de dados aí que estão circulando, inclusive dados de autoridades como o presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, onde inclusive o ministro Luiz Fux encaminhou para a Polícia Federal um pedido de investigação sobre esses dados vazados e circulando nessas redes. Mas
há muito pouco a fazer, né, Luciano Kleber? Muito pouco a fazer, Diógenes. Foram 223 milhões de CPFs. Esse número, inclusive, já chama a atenção. A gente tem menos de 210 milhões de habitantes no país. Vazaram 223 milhões. Quer dizer, todos os brasileiros. E esses dados, Diógenes, estão sendo vendidos na Deep Web, veja só, por $500 o pacote. Tá? Você diz ali qual é o pacote que você quer, por estado, por nível de renda e tal, e você tem acesso. A suspeita está sendo investigada, como você disse, o Luiz Fux determinou, encaminhou para a Polícia Federal que seja feita essa investigação, mas é uma suspeita que esses dados tenham vazado da base de dados do Serasa, né, que é a maior empresa de crédito do país, que tem realmente tem esses dados. Agora, a origem de tudo foi a lei do cadastro positivo, aprovada há cerca de 2 anos atrás. Alguns especialistas até apontavam que a gente corria risco. Exatamente. Mas ninguém tinha a dimensão do risco. Tá aí. Tá todo mundo aí jogado aí. Agora, é impressionante, Luciano, a quantidade da CPF, nome, endereço, nome de pais, fotos, score de crédito. A declaração de imposto de renda. Exatamente. Os imóveis que a pessoa sabe até o chifre que já levou. Então, eu ouvi dizer que tem. Deve ter vazado. Até vazado, isso aí eu soube. Benefício do INSS, Luciano. Impressionante esse mega vazamento. É uma devassa assustadora na vida de todos nós, realmente. E é como eu disse aí, por $500, qualquer pessoa pode ter acesso, né? Pessoas mal intencionadas que podem cometer crime. Com certeza, todo tipo de crime. Tanto o crime cibernético, né? Quanto o crime físico. A pessoa sabe, você tem um imóvel tal, em tal e tal canto, sequestra alguém, tal. Enfim, é algo absurdo. Realmente deixa todos nós extremamente preocupados. Espero que a Polícia Federal consiga, pelo menos, encontrar e punir os culpados. Então vamos ficar atentos. Atentos, porque o tiro pode partir de qualquer lugar, né, Luciano? É verdade. Luciano, um último ponto da sua pauta hoje. Unimedes preparam ofensiva contra novo gigante do setor de planos de saúde. Que gigante é esse? O gigante que surgiu, né, que está surgindo de hoje, da fusão da Apvida, a cearense Apvida, que nossa vizinha, com a Intermédica, que atua no centro-sul do país. Oxente, macho. Pois e eles estão criando um grande plano de saúde que, de cara, já em 4 estados do país, Ceará, Pernambuco, Bahia e Amazonas, já surge liderando o setor de planos de saúde nesses estados. Aqui no Rio Grande do Norte, a Apvida mais Intermédica vão deter 31% do mercado e a Unimed fica com 42%. Ainda é líder. Mas aí a Unimed está preparando uma ofensiva, as Unimedes de uma maneira geral, e essa ofensiva de hoje tende a beneficiar o usuário, porque, entre outras coisas, as Unimedes pretendem oferecer planos mais baratos e pacotes mais atrativos, exatamente para evitar que esse novo gigante saia abocanhando parcelas menores do setor. Como este é um segmento muito sensível, infelizmente a gente precisa pagar plano de saúde no país, que não deveríamos, né, mas a gente precisa, e as pessoas que pagam plano de saúde sabem o quão caro ele é no Brasil. É uma boa notícia, porque essa disputa aí tende a reduzir um pouco e diminuir um pouco o impacto disso no nosso bolso. A coluna de Luciano Kleber, um oferecimento da Unifarma. Unifarma, que já está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Obrigado, Luciano Kleber. Até amanhã com as notícias da economia. Até amanhã.